período eleitoral começou e algumas dúvidas ainda existem, não somente para os eleitores, para a sociedade, até mesmo para alguns políticos. E sobre esse assunto, sobre esse período eleitoral e para sanar algumas dessas dúvidas, a gente vai falar com o juiz eleitoral aqui de Jataí, Dr. Elcio Vicente. Dr. Elcio, primeiramente, a questão dos mesários, quem vai trabalhar nas eleições, como é que está essa questão? Olha, a Justiça Eleitoral, né, ela conta com a colaboração das pessoas da sociedade de Jataí, de Chapadão do Céu, Perolândia, né, e Serranópolis. Então, esses eleitores serão convocados pela Justiça Eleitoral, receberão uma comunicação pelo correio ou então pelo oficial de justiça, né, entregará a correspondência escrita. Essa é uma convocação, não é um convite, é algo obrigatório, a pessoa deve comparecer, né, no dia da eleição, não é uma opção, a pessoa está sujeita a multa, está sujeita a não estar quite com a Justiça Eleitoral, não poder prestar concurso público. Se houver um motivo de força maior, uma doença grave na família, né, um motivo imperioso mesmo, ela pessoalmente, né, com seu documento pessoal, pode ir à Justiça Eleitoral e justificar por que pode ou por que não pode participar da eleição. Essa lista disponível dos mesários, ela é disponibilizada no site do TSE? Isso, no site do TRE e no cartório eleitoral aqui nós temos publicado o nome. Geralmente já são as pessoas que sempre trabalharam na eleição, não há muita surpresa, né? Uma vez que você foi agraciado com esse trabalho, você será novamente convocado. Outra questão que muito tem se discutido, especialmente aqui em Jataí, é a questão dos carros de som, da divulgação volante para especialmente deputados estaduais e deputados federais. Como é que está essa questão no município? Olha, foi feita uma reunião na quarta-feira passada, né, com os candidatos ou assessores de candidatos, deputado estadual e federal daqui, né, eles se mostraram receptivos, a doutora Gláucia Brito, minha promotora eleitoral, né, insistiu muito nisso, de que a população não vê com bons olhos esse tipo de propaganda, né, embora agora seja bem menos do que na eleição municipal. Só que os candidatos parecem estar animados com a ideia de não haver essa divulgação por carros, mas existe a dificuldade de candidatos virem de outra região, né, de fora daqui, e essas pessoas usarem o carro de som e os candidatos daqui não utilizarem. Então tudo vai depender de como vai andar aí os trabalhos de eleição. Se o pessoal de fora trouxer carro de som, provavelmente os candidatos daqui da região também vão querer usar. A questão então é que às vezes pode ter um acordo no município dos candidatos aqui não, mas outros de fora virem e acabar utilizando e isso daqui ficar prejudicado. Exatamente, são muitos candidatos a deputado, né? Mais de 300, então fica muito difícil de controlar se os outros realmente vão respeitar esse acordo. Entre senadores, deputados estaduais, federais, candidatos, quantos no estado? Parece que mais de 390 candidatos. Outra questão que vem sendo discutida é a questão do voto em trânsito. Como é que funciona essa questão, juiz? Olha, esse ano a pessoa pode votar para presidente e vice-presidente, né, mesmo estando fora do seu domicílio eleitoral. Então, se ele tem um domicílio eleitoral, ele é registrado na Justiça Eleitoral em Goiânia, em Rio Verde, ele está, por exemplo, em Jataí, ele pode votar para presidente e vice. Só que ele tem até dia 21 de agosto para ir pessoalmente até o cartório eleitoral e dizer: eu quero votar para presidente e para vice aqui. Então ele tem essa opção de votar, e se ele não achar que não é conveniente, ou ele tem outros compromissos, ele vai ter que justificar a sua ausência à eleição. Essa questão do prazo até 21 de agosto é porque ele precisa de uma zona eleitoral específica para não chegar lá e não é simplesmente ir no dia da eleição e votar, sendo que aquela não é a sua zona eleitoral. Exatamente. O que acontece? A urna eleitoral, ela contém dentro dela um programa e o nome dos eleitores daquela sessão. Então, se a pessoa é de Rio Verde ou Goiânia, o nome dela não vai constar dentro da sessão. Então, ela informando até 21 de agosto, né, a Justiça Eleitoral tem prazo para colocar o nome dela na zona eleitoral. Nós vamos indicar, você vai na sessão, por exemplo, do Cesúltimo, do Nestório, né, na sessão X. Então, ele vai naquela sessão e aquela sessão vai ter o nome dele para receber o voto dele em trânsito. E como é que está a avaliação do juiz quanto a essas eleições, principalmente no município de Jataí? Está correndo tudo dentro da normalidade? Parece que vai ser uma campanha de alto nível, né? Parece que os candidatos a deputado estadual, federal, estão cada um esperando o outro mover-se primeiro, né?
Então isso acaba economizando na campanha, né? Então todo mundo está esperando um ao outro e a eleição está muito tranquila até agora, graças a Deus. Então, para a população, não somente para os candidatos, mas quem tenha dúvidas, não somente na hora de votar, na hora de saber sobre os candidatos, qual é a dica que fica para todo mundo que queira pesquisar mais sobre o candidato e também sobre esses prazos, como voto em trânsito, a questão dos mesários? Qual é o ideal de pesquisa para quem tem essas dúvidas? Olha, você pode acessar o site do TSE, tem todas as informações lá, tem manual do candidato, que o candidato pode ou não fazer. Você pode procurar a Justiça Eleitoral, né? Tem o 36327128, é o telefone do cartório eleitoral, 36327128. Pode se dirigir pessoalmente ao cartório eleitoral, né? Se houver alguma denúncia, pode procurar o Ministério Público, pode procurar também o cartório eleitoral, né? E nós precisamos, né, de uma mudança nesse país, né? Que o eleitor realmente se conscientize e faça a sua parte.